professor, como eu dimensiono uma embarcação? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. Hoje um vídeo mais técnico voltado ao projeto de embarcações. Se você está acompanhando o nosso canal, você deve ter visto que num vídeo anterior, que está aqui no card, eu falei bastante sobre a representação do processo tradicional de projeto usando a espiral de Evans. E, invariavelmente, uma das etapas do projeto de uma embarcação é justamente o procedimento de dimensionamento da embarcação, ou seja, estabelecer as dimensões principais e coeficientes de forma do casco. E eu gosto muito de frisar a questão dos coeficientes de forma, porque é muito comum os alunos se preocuparem demais com as dimensões da embarcação, mas esquecem que grande parte das funções e das qualidades e do desempenho da embarcação estão associados aos coeficientes de forma do casco e não necessariamente às dimensões da embarcação. Então é muito importante que o procedimento de dimensionamento contemple ao mesmo tempo as dimensões principais e os coeficientes de forma do casco. Dito isso, eu também gravei um vídeo, que está aqui no card, sobre técnicas, ferramentas e processos. E é muito importante que você o assista para entender a linguagem, a terminologia que eu vou estar usando no vídeo de hoje. No vídeo eu vou falar de uma das técnicas usadas nesse procedimento de dimensionamento da embarcação. Eu ainda vou falar de muitas outras técnicas ao longo dessa semana. Então fique aqui esperto para não perder a sequência do nosso conteúdo. A técnica que eu vou me referir no vídeo de hoje é conhecida como método da raiz cúbica e é a aplicação dessa equação que vocês estão vendo aqui na tela. Eu confesso que eu nunca tinha visto essa equação, ou pelo menos nunca tinha me atentado a essa equação, até que eu comecei a ministrar o curso de projeto de embarcações aqui em Joinville. Por quê? Porque ela aparece com muito destaque no livro do Barras. O Barras quase que estrutura o seu procedimento de projeto em torno dessa equação. Mas é interessante observar que no importante livro do Watson, essa equação também aparece em duas variações. Uma para o projeto de embarcações baseadas em volume e outra para embarcações baseadas em peso. Essa distinção que o Watson faz é muito importante e vai ser tópico de vídeo aqui no canal. Mas, por hoje, basta entender que essa equação já apareceu na literatura há algum tempo. E eu, assim que tomei conhecimento dessa equação, passei então a buscar entender se tratava de um modelo empírico, ou seja, se era um processo de regressão que o Barras havia feito com um conjunto de projetos, com embarcações significativas, com algum banco de dados que ele tinha acesso, ou se era alguma dedução científica, alguma dedução lógica de conhecimentos associados a projeto naval. Mas assim que eu bati o olho nessa equação, me saltou aos olhos algumas questões interessantes. E eu, obviamente, comecei o processo de engenharia reversa, buscando então entender as origens, as raízes, se me permitem o trocadilho, deste método da raiz cúbica. E a solução está no próprio nome do método. Mas se eu pegar essa equação e começar a substituir as definições, tanto a definição de CB, que nós falamos bastante aqui no card, e a definição de CD, que ainda vai ser tópico de vídeo aqui do canal, e abrir os coeficientes de forma L sobre B e B sobre T, passando os divisores para a parte de baixo da equação, a gente começa a encontrar algumas simplificações. E aos poucos a gente vai chegando então na maravilhosa equação que está aqui. No fundo, pessoal, esta é a equação do método da raiz cúbica. Ou seja, nada mais é do que a aplicação de um fator de escala a um casco do navio.
Mas é evidente que se eu publicasse um livro e colocasse essa equação no meu livro, eu receberia muitas críticas e não receberia tanta atenção quanto a famosa equação da raiz cúbica que as pessoas usam acreditando se tratar de um método absolutamente avançado que pondera diversos fatores do desempenho da embarcação, quando na verdade eles estão aplicando unicamente um fator de escala, né, o famoso stretch do casco, uma deformação homogênea, inclusive, do casco nas 3 dimensões. E aí a gente então precisa entender as limitações desse método, que são evidentes. Toda vez que você aplica um fator de escala a um casco, e eu vou falar muito sobre isso quando eu falar em desenho de casco, você corre muitos riscos associados a essa técnica, porque você não está avaliando o desempenho da embarcação. Vamos entender melhor essa questão. Vamos supor que eu tenho um projeto excelente, um projeto assim com eficiência ótima, super consagrado, com linhas super estabelecidas na literatura e que navega, por exemplo, a 14 nós, o que resulta, por exemplo, num número de Froude em torno de 0,3, que seria o limite de um casco deslocante puro. Agora, se eu pegar esse casco e resolver usar esse projeto como embarcação de referência para aplicar o método da raiz cúbica e reduzir esse casco para, digamos, um fator de escala de meio, o que vai acontecer? Como a gravidade não é escalonada, o número de Froude pode se aproximar bastante do meio, o que vai fazer com que o meu novo projeto esteja num regime hidrodinâmico totalmente diferente do casco anterior. Então, aquilo que era um excelente projeto para um casco deslocante pode ser um péssimo projeto de comportamento hidrodinâmico horrível para um casco que está em regime de pré-planeio. Questões associadas a escoamento no propulsor, a frequência natural do movimento de Hall e Reeve, também podem ser severamente afetadas por essa técnica de deformação de um casco. Por isso que essa técnica tem que ser usada com muito cuidado. Ela só pode ser usada para coeficientes de deformação próximos a 1. Quanto mais próximo a 1, menos distorção funcional você vai ter na embarcação projetada em relação à embarcação de referência que você utilizou. Então, uma vez que você entendeu essa limitação, você pode falar, professor, mas então é só escolher uma embarcação com deslocamento bem próximo ao meu deslocamento alvo, certo? Não necessariamente. Aí cai uma segunda questão. Que essa segunda questão, na verdade, ela tem 2 desdobramentos. O primeiro é bem operacional. Para usar essa técnica, você precisa ter acesso a muitas informações daquela embarcação de referência, que também às vezes é chamada de embarcação base, tá bom? Então você precisa ter acesso a um conjunto completo de informações daquela embarcação. Isso, per si, não é um problema, porque você pode estar no estaleiro, no escritório de projeto e pode ter acesso a essas informações. Mas o segundo ponto é que você precisa entender bem o que levou aquele projeto daquela embarcação de referência. Por quê? Porque o desempenho do seu novo projeto vai estar fortemente associado às premissas de desempenho da embarcação de referência. Então, você tem que ter muito cuidado e você precisa, e aí está o ponto, você precisa justificar corretamente a escolha da embarcação de referência. É muito comum eu ver em trabalhos, o pessoal faz uma nuvem de embarcações semelhantes, que é tópico do nosso próximo vídeo, pega o valor de DWT alvo, traça uma vertical e escolhe o ponto mais próximo daquele valor de DWT. E aí marca, ela faz, essa aqui é a embarcação de referência para eu usar o método da raiz cúbica. E aí você pergunta para a pessoa por quê? E a resposta é,
Porque é a mais próxima do deslocamento alvo, é a que vai ter a menor distorção do casco. Parabéns, ela entendeu metade da teoria, mas esqueceu a outra metade. Quem garante que os princípios de projeto daquela embarcação que você está tomando como referência são os mesmos dos princípios de projeto que se traduzem em requisitos, valores, restrições, métricas do novo projeto? Você tem que apresentar um estudo muito detalhado que justifique essa tomada de solução. Vamos dar alguns exemplos. De repente, você está projetando, vamos supor, um PSV, um navio de apoio. E aí você tem uma nuvem de PSV. E aí você escolhe um PSV que está mais próximo do teu deslocamento. Pode ser que naquele gráfico, por exemplo, de L por deslocamento, você não enxergue nenhuma distorção. Aquele ponto está dentro da nuvem média. Estou pegando um casco aí típico, um projeto típico, vai se adequar ao meu. Mas se você olhar um outro gráfico, por exemplo, do BHP em função do deslocamento, você vai perceber que aquele ponto está muito acima da nuvem. E aí, quando você vai investigar a fundo aquele navio de referência, você descobre que ele também tem a missão de combater incêndios em plataformas. É um PSV dotado de sistema de combate a incêndio. E você vai falar, professor, o que isso afeta? Isso afeta tudo, que a praça de máquinas vai ser diferente. Vai gerar muito mais potência para alimentar bombas que vão lançar água a uma altura de 30, 40, 50 metros de altura, que equivale a um prédio de 9, 10 andares, justamente para combater incêndio a bordo de plataformas de petróleo. Então, o arranjo do PSV vai ser diferente, os sistemas auxiliares vão ser diferentes, os sistemas elétricos vão ser diferentes. Eventualmente, a existência desses sistemas vai gerar um casco levemente diferente, que pode ter um comportamento que não tem nada a ver com o teu projeto, que não tinha esse pré-requisito de combate a incêndio. Ou às vezes o inverso. Você pegou para projetar um PSV de combate a incêndio, fez lá uma nuvem de navios semelhantes a PSV e nem se ligou que você está usando um navio de referência que não combate incêndio. Mesma coisa, por exemplo, no projeto de uma lancha. Você tem lá uma nuvem de pontos, de repente você pega um casco para aplicar o método da raiz cúbica e esse casco que você pegou, por exemplo, é feito de alumínio. E aí você está projetando um casco que tem como premissa o casco ser de material compósito. Bom, não preciso entrar em detalhes de que não é o melhor navio para você tomar como referência. Então, entenda isso. É uma técnica válida, é uma técnica que gera um projeto muito rápido, é uma das técnicas mais rápidas para gerar um projeto, mas ela exige a escolha detalhada do navio de referência, o conhecimento de muitas informações do navio de referência, um coeficiente de deformação entre cascos o mais próximo de 1 possível. E por fim, é importante mencionar que essa técnica tem capacidade zero de inovação. Ela jamais vai gerar um projeto inovador. Por quê? Porque ela simplesmente vai deformar um casco existente. Então a capacidade de inovação dessa técnica é zero. Pontos positivos: rápida, gera um casco. Se essas premissas forem bem feitas, gera um projeto tão bom quanto o projeto original, adequado aos novos pré-requisitos. Pontos negativos: muitas vezes você não tem acesso a detalhes completos do projeto que você está usando como referência e você pode cair numa armadilha. Outro ponto negativo é que a deformação do casco pode comprometer coeficientes funcionais que não são escalonáveis geometricamente. E por fim, a capacidade zero de inovação. Espero ter entendido essa técnica, saiba quando usar e quando não usar. Isto é a principal habilidade de um engenheiro naval. Um forte abraço, pessoal!